Queridos irmãos, graça e paz, amém. Deus seja engrandecido por essa noite, por esse tempo que Ele preparou para nós nessa noite, para podermos ouvir a Sua palavra, para podermos prestar um culto de louvor e adoração ao Seu santo nome, amém. Quero ser grato a Deus por todas as bênçãos, tudo que Ele tem feito. Essa noite é uma noite especial para mim, amém. Ontem foi uma noite especial, foi um dia especial. Essa noite é uma noite especial. Esse dia tem sido um dia especial. Hoje eu e a irmã de ela completamos 18 anos de casados. Glória a Deus. Ontem foi um dia especial porque ontem minha jornada ministerial também começou. Ontem eu fiz 17 anos, fui ordenado, separado a evangelista. E eu sou grato a Deus por tudo, amém, irmãos? Por cada bem, por cada graça que Ele tem feito. Obrigado, Pati. O microfone já está cá embaixo, ó. Sou grato a Deus, irmãos, por tudo que Ele tem feito. No que diz respeito ao meu casamento, eu sempre compartilho aqui com alguns irmãos, aqueles que eu sou mais próximos, que o meu casamento é uma das áreas mais prósperas da minha vida. É uma das não, para mim a área mais próspera da minha vida é o meu casamento, a minha relação com a Diela. Nesses 18 anos a gente passou por muitos ventos, muitos altos e baixos, mas graças a Deus até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem prosperado, e isso para mim, irmãos, é um grandíssimo motivo de celebração ao Senhor neste tempo de relações tão líquidas e frágeis. A igreja deve, não apenas por mim, mas eu celebro ao Senhor por cada casamento, por cada irmão, por cada celebração de aniversário, de casamento dentro do âmbito da igreja do Senhor. Eu agradeço muito ao Senhor, porque a família, o casamento em si, que tem mantido, lógico que mantém a igreja de pé, a palavra, mas famílias sólidas, casamentos sólidos, é importantíssimo para a saúde, irmãos, da igreja, amém? E eu agradeço ao Senhor por Ele ter permitido com que essa área da minha vida, Ele seja glorificado na igreja, amém? Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Projeta aqui, filho, por favor, Salmo de número 51. Salmo 51. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, e nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto, com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará na tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores.
pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Amém. Até aqui, queridos. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Ministra, Senhor, nessa noite sobre os nossos corações. Revela os segredos mais íntimos, Senhor, do teu coração para as nossas vidas nessa noite. E não nos deixe, Senhor, sair aqui da mesma maneira, Senhor, que entramos. Antes, permite, Senhor, a oportunidade de sairmos daqui impactados e transformados pelo poder de tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Salmo 51, ele é um dos textos mais ricos das Escrituras Sagradas. E quando a gente olha para o Salmo de número 51, logo nós percebemos que neste Salmo reside todo o caminho que Deus percorre em direção ao perdão, ao trabalho que Ele traça na vida do homem para alcançá-lo. Salmo 51 é puro evangelho, e todos nós conhecemos muito bem este salmo, e sabemos em que ocasião aconteceu essa situação. Quando nós abrimos 2 Samuel, capítulo de número 11, a partir do versículo 1, a Escritura vai dizer que decorridos os dias, os reis subir para a guerra. Davi naquele dia resolveu não subir, antes enviou Joabe e os seus principais soldados para a guerra. Ele não subiu à guerra naquele dia. E a Escritura vai dizer que enquanto ele estava no terraço do seu palácio, passeando no terraço do palácio real, ele olha ao longe e vê uma moça chamada Betseba, esposa de um dos homens mais fiéis e leais a ele, esposa de Urias. E tendo sido tentado, irmãos, por a cena que ele viu, ele pergunta aos seus soldados quem era aquela moça, quem era aquela mulher. E os soldados disseram: Senhor, esta é Betseba, filha de Eliã, que também era um dos servos mais leais que Davi tinha no seu reino. Ela é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias. E ele manda trazer Betseba até o seu palácio. E infelizmente, irmãos, um dos acontecimentos mais trágicos da vida de Davi, uma situação que de hipótese alguma poderia ter acontecido, veio acontecer e acometer aquela tragédia na vida de Davi. Uma ação que trouxe sérias consequências para a sua vida, porque depois daquele ato, depois daquele acontecimento, depois de ter se deitado com Betseba, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Aquele simples olhar, irmãos, trouxe tragédias irreparáveis na vida de Davi. Quando nós olhamos, lançamos o nosso olhar para o versículo de número 12, já do capítulo 12 de 2 Samuel, o Senhor disse para Davi que aquilo que ele havia feito às escondidas, o Senhor agora iria expor diante de todo Israel. O verso 11 do capítulo 12 de 2 Samuel, o Senhor disse que a espada jamais se apartaria da casa de Davi, da vida de Davi, e que o Senhor, suscitaria alguém da sua casa, e que alguém iria lhe perseguir. E o Senhor estava falando, o texto ali estava falando de Absalão, porque anos depois, Absalão, filho de Davi, juntamente com um dos principais conselheiros de Davi, se levanta contra ele, persegue, arranca-o do trono. Ou seja, aquele ato terrível, melhor dizendo, que aconteceu na vida de Davi, trouxe consequências irreparáveis. Pecado, irmãos, ele não tem consequência, ou melhor, ele não tem recompensa. Pecado, ele só traz consequências. Lógico, é impossível nós lermos esse salmo e não falarmos da natureza do pecado, mas juntamente ao falarmos sobre a natureza do pecado, eu gostaria de falar também nessa noite da volta por cima.
porque esse texto não é só Davi confessando o seu pecado ao Senhor, mas é um texto também que ele dá a volta por cima e que ele mostra para nós que até das nossas consequências, das consequências dos nossos erros e dos nossos pecados, o Senhor cuida. Salmo 51, sim, é a exposição daquele ato trágico, terrível, que Davi cometeu, mas também é o salmo da redenção. É o salmo que prova que o Senhor, Ele não abandona nenhum daqueles que confessam a Ele os seus pecados. Nós sabemos que as consequências do pecado, elas são inevitáveis, irmãos. Iremos colher, muitos de nós, colheremos até o último dia da nossa vida, frutos das consequências dos nossos erros e dos nossos pecados. Mas este salmo também é a prova de que Deus, até mesmo das consequências, nas consequências que nós colhemos do nosso pecado, Deus, Ele não solta a nossa mão, Ele jamais nos abandonará. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Bom, como eu disse, esse salmo é um salmo que expõe. Davi, ele confessa ao Senhor o seu pecado, depois do capítulo 12, a partir do versículo 1 de 2 Samuel, após ele ter caído com Betseba, cometido esse pecado terrível, e não apenas caído contra Betseba, ele manda com que o próprio Urias leve para Joabe, comandante do seu exército, uma ordem para que Urias fosse posto à frente da guerra, os primeiros soldados para que ele fosse morto logo. Davi queria encobrir o seu pecado, porque Betseba, após aquele ato, anunciou que estava grávida. Aquela ação, aquele adultério, dali gerou uma criança. Betseba engravidou, e ele não queria que nem Israel soubesse, e ele não queria que Urias também viesse a descobrir que Betseba estava grávida. Ele tentou encobrir as suas transgressões, mas os olhos do Senhor, irmãos, como diz Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3, os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, nenhuma ação, nenhum pensamento, nada que nós cometemos debaixo do sol fica escondido aos olhos do Senhor. Davi fez as escondidas, mas os olhos do Senhor viu. E Betseba anunciou: estou grávida. E ele resolveu dar um jeito de trazer Urias para casa, para que Urias se deitasse com a sua esposa, e passando o tempo, ela iria anunciar que estava grávida, e no entendimento e na cabeça de Davi, Urias entender que aquele filho era dele, e tudo estaria resolvido. Mas os olhos do Senhor, como eu disse, estão em toda parte. Ele contempla todas as coisas. E a Bíblia diz que agora Davi pensou que estava tudo resolvido. Após a morte de Urias, Deus manda o profeta Natã até a sua casa. E o profeta Natã, no capítulo de número 12, a partir do verso 1 de 2 Samuel, expõe todo o pecado de Davi. E Davi cai em si. E quando ele cai em si, ele compõe, irmãos, o que eu disse que é um dos textos mais ricos das Escrituras Sagradas, pois eu disse que esse texto aqui, ele reside todo o caminho que Deus percorre em direção ao pecador por meio do Evangelho, porque esse salmo, ele é tremendo, ele é profundo, e grandes lições nós tiramos e encontramos aqui. E Davi, ele cai em si, ele confessa o seu pecado ao Senhor, e ele entende que o pecado é coisa séria e precisa ser confessado. É claro, ele foi confrontado pelo profeta Natã. Não sei o que aconteceria se Deus não confrontasse o seu pecado, mas não importa. Após ele ter sido confrontado pelo profeta Natã, ele entende que o seu pecado era uma coisa séria, que pecado é coisa séria e precisa ser confessado. E ele compõe este salmo, e confessando seus pecados ao Senhor. Ele entende que o pecado, ele altera as coisas, e de fato, irmãos, foi o pecado que alterou o estado da natureza. Deus criou Adão, Deus criou Eva, perfeitos. O pecado não tinha contaminado a humanidade, mas após a obediência daquele casal original, de Adão e de Eva, até a natureza, ela sentiu o poder destrutivo do pecado. Até a Escritura nos afirma isso, dizendo que após a queda do homem, a terra passou a produzir cardos e abrolhos.
A terra passou a produzir agora árvores, espinheiros, ervas daninhas. Ou seja, o pecado ele alterou até a natureza. E até mesmo a natureza, segundo Paulo, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, pois a natureza também, ela entende, ela percebe o doloroso trabalho, o penoso trabalho do Filho de Deus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Se a natureza sente o pecado, a natureza também sente a redenção, e ela aguarda com expectação a manifestação dos filhos de Deus, o dia em que o Senhor virá para levar todos quantos Ele remiu e perdoou os seus pecados. O pecado altera as coisas, o pecado alterou o estado daquilo que Deus criou. O pecado precisa ser confessado na sua seriedade. Davi entendeu a seriedade do seu pecado, e quando confrontado por Natã, ele não poderia agora ter uma atitude egoísta de, na posição de rei, confrontar a Natã, tentar de algum modo argumentar, falar das razões pelas quais ele cometeu aquele ato tão terrível. Pelo contrário, ele não se justificou, ele confessou na sua seriedade, sem justificar. Este é o ponto de partida para a superação, meus irmãos, para dar a volta por cima, a confissão, o entendimento da seriedade do pecado, o entendimento de que o pecado ele é destrutível. Pecados deixam sequelas, e muitas das vezes marcas que levaremos anos para que sejam sarados para o resto da vida. O pecado, irmãos, ele é destrutível. O pecado, ele ofende a santidade de Deus. O nosso pecado matou a Jesus. Quando a gente dá um salto para Isaías capítulo de número 53, no versículo de número 5, Isaías disse: ele porém foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O pecado matou a Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, assim não abriu a sua boca. O pecado matou a Jesus. Quando a gente dá um salto para Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8, está escrito, disse o apóstolo Paulo: porém Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. O pecado, ele matou o Filho de Deus. Foi os nossos pecados que fez com que Jesus subisse à cruz. Nessa noite a gente precisa sair daqui, meus irmãos, cônscios de que o pecado ele é destrutivo, e que na nossa jornada, na nossa caminhada, nós iremos cometer deslizes, é inevitável. A palavra de Deus diz que Deus olha para nós, conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que somos pó. Nós jamais poderemos dizer: eu não posso pecar, é impossível. Todos nós somos pecadores, é a nossa natureza. Iremos cometer deslizes na nossa jornada e na nossa caminhada. O que precisamos entender é que o pecado ele é destrutivo, altamente destrutivo, é uma ofensa à santidade de Deus, e nós precisamos entender a seriedade dele, e todos os nossos pecados precisam ser confessados. Eu sei que vivemos num tempo complicado, irmãos, da nossa geração. Nós passamos por cima das coisas, nós muitas das vezes lançamos os nossos pecados debaixo do tapete, nós guardamos aquilo que nós cometemos, os nossos erros, e nós nos esquecemos, sim, que Deus, Ele é todo justiça, mas Deus, Ele é todo amor, Deus é todo perdão. Deus está disposto a perdoar todos os nossos pecados. Ele está disposto, é Ele que nos ajudará a darmos a volta por cima, depois dos nossos erros, das nossas quedas. Essa é a vontade
vontade de Deus que nós andemos e vivamos uma vida justa, santa e piedosa na sua presença. Pecado precisa ser, irmão, confessado, precisa ser levado a sério, porque é na confissão que o Senhor, Ele nos perdoa. Davi disse no versículo de número 17, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus, meu querido irmão, nessa noite está de braços abertos, aguardando a nossa confissão, porque muito mais que nós, Ele sabe das consequências, dos males que o pecado pode trazer para a nossa vida. Por isso, Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para que todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e compreendem que precisa de perdão, tenham seus pecados perdoados pelo seu Filho, pois o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados todos. E Davi entendeu, ele confessou: compadece de mim, ó Deus, versículo 1. Verso 2, lava-me, Senhor. Verso 7, purifica-me, Senhor. Ainda no verso 7 ele disse: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele sabia que aquele pecado interromperia a sua relação e a sua comunhão com o Senhor. O profeta Isaías disse para Israel: são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Queridos irmãos, igreja do Senhor, nós somos chamados a viver uma relação íntima com o nosso Deus, uma relação de amizade. Note, quando Deus cria a Adão, as Escrituras vai dizer que todos os dias do crepúsculo da tarde, no final da tarde, o Senhor descia até o jardim para conversar com Adão, para se relacionar com Adão. Deus é um Deus que não está distante. Deus não é só Deus de longe, como diz as Sagradas Escrituras, Ele também é Deus de perto, e Ele nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele. Por isso a Escritura afirma que Ele nos deu o seu Espírito. Não apenas nos deu o seu Espírito, Ele fez com que o seu Espírito habitasse em nós, e esse Espírito é o Espírito Santo, que está intrinsecamente ligado a nós. É este Espírito que faz com que a nossa relação, a nossa comunhão com Deus se mantenha de pé. E todos quantos Deus fez com que o seu Espírito habitasse, são todos aqueles que naquele grande dia Ele levará para habitar com Ele mesmo, porque este é o seu prazer. Bem disse Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito: vou vos preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Só existe um fator na criação que impedirá com que esse encontro aconteça novamente, esse encontro entre nós e o Senhor, e o único fator que pode interromper isto são os nossos pecados, ou pecados não confessados. Pecados precisam ser confessados, meus irmãos. Precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Não jogue os seus pecados debaixo do tapete, ou não joguemos os nossos pecados para debaixo do tapete, porque os olhos do Senhor, Ele vê e Ele contempla todas as coisas. E de todas as ofensas que o pecado produz, o pior deles é a santidade de Deus. Porque Davi, quando ele ora, note que ele não fala: pequei contra Betseba e somente contra Betseba. Não, ele não diz: pequei contra Urias e somente contra Urias. Não, ele não disse: eu pequei contra o teu povo. Não, ele não disse que pecou contra Urias, contra Betseba, contra a nação na qual ele era rei. Ele disse: eu pequei contra ti, Senhor, eu te ofendi, eu machuquei o teu coração, eu te entristeci. Por isso disse Paulo aos Efésios capítulo 4: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Queridos irmãos, o pecado entristece demais o coração do Pai, o coração de Deus. Mas nessa noite Ele não veio aqui para jogar na nossa cara os nossos pecados, pois nós somos pecadores. Ele veio aqui dizer para nós que há redenção, há amor, há abundância de amor, há abundância de graça. E Davi sabia muito bem disso. Depois de ter sido confrontado por Natã, ele sabia onde era o caminho, a fonte da graça, e ele correu para beber da fonte da graça, porque ele sabia que aquela fonte da graça, e somente a fonte da graça de Deus, poderia redimi-lo, poderia produzir mudança, poderia produzir transformação para o seu coração. E ele confessa uma coisa interessante, verso 11, ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Ele sabia que o seu pecado poderia, o pecado não confessado, obviamente, iria fazer com que ele fosse lançado fora da presença de Deus. E certamente ele olhou para trás e se lembrou de quantas pessoas, quantos no passado antes dele, não foram lançados da presença do Senhor. A terra se abriu, homens foram engolidos. Porque não nos lembrarmos de Sansão, que não teve a oportunidade que Davi teve? Quantos homens no passado não tiveram, irmãos? Datã e Abirão, por exemplo. E se a gente for pensar que nessa noite vários nomes se levantarão, e nós nos lembraremos de homens que viveram antes de Davi, que não tiveram a mesma oportunidade que Davi, não tiveram a oportunidade de poder ter tido seus pecados perdoados por Senhor, ter tido uma segunda chance. E muitos deles não recorreram à fonte da graça, que é o Senhor, a fonte de bondade, de amor e de misericórdia. Por isso ele disse: não me repuses, não me lances fora da tua presença. Ele saberia que isso poderia acontecer, e se isso acontecer, não acharia lugar de arrependimento para ele, como diz a Escritura. E ele disse: não me retire o seu Espírito. Irmãos, a gente não está falando de qualquer homem, a gente está falando do homem mais, ou um dos homens mais respeitados da história da nação de Israel, daquela nação milenar. Davi era rei, Davi não tinha sido deposto do trono, ele estava no trono. E note, ele era naquele tempo um dos reis mais ricos do seu tempo. Seu exército era um exército forte e poderoso. Ele poderia colocar em xeque o seu exército, ele poderia colocar em xeque o seu reino, a posição na qual ele estava. Mas ele sabia que diante do seu pecado, nada daquilo importava. O que importava agora é ele confessar os seus pecados, pois Deus poderia lançar ele fora da sua presença. E talvez quando ele menciona, quando ele escreve o verso 11, talvez, que ele tenha se lembrado de Saul, porque não se achou lugar de arrependimento para Saul. Nem mesmo as intercessões que Samuel fazia para Saul foram atendidas pelo Senhor. Pelo contrário, o Senhor disse para Samuel: não ore mais por Saul, porque eu já desprezei, eu já rejeitei. Eu não quero que você mencione para mim, Samuel, o nome de Saul. Então quando Davi cai em si, é bem provável que ele se lembra de Saul. E ele sabia que o Espírito Santo também tinha se apossado da vida de Saul, pois a Escritura disse Samuel: o Espírito do Senhor, Saul, se apossará de ti e te transformará em um outro homem. Quando Samuel profere aquelas palavras, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Saul, e Saul profetizou naquele dia. Mas Saul, depois de ter pecado, não houve lugar de arrependimento para ele. Por isso Davi disse: não me lances fora da tua presença, Senhor, não me expulse da tua presença, como o Senhor fez com Saul. Não retire de mim o teu Espírito Santo, assim como o Senhor retirou o teu Espírito de Saul. Pelo contrário, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito pronto. Que é isso aqui, irmãos? Um espírito firme, não um espírito vacilante. Uma hora está bem com Deus, outra hora está mal com Deus. Uma hora estou perseguindo uma vida de santidade, outra hora estou perseguindo e vivendo uma vida de transgressão. Espírito pronto, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. O Senhor disse, Davi, no verso 12: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores
eles se converterão a ti, depois que o Senhor fizer essa obra em mim, depois que o Senhor me lavar, me limpar, criar dentro de mim um coração puro, e renovar dentro de mim um espírito inabalável, eu vou me tornar um agente do teu reino, eu vou falar das tuas grandezas, eu vou falar de todas as tuas obras, daquilo que o Senhor fez na minha vida, porque é exatamente isso, irmão. Quando o Senhor, Ele opera uma obra transformadora na vida de um homem, é possível ele se conter. Como não falar? Eu sempre digo aqui para os meninos, o melhor missionário é o novo convertido, porque ele está vivendo o seu primeiro amor, ele está ali vivendo a graça do Senhor, a plenitude da graça de Deus, experimentando aquele processo de que Deus fez na vida dele, de perdão dos pecados. Aquela nova vida, ela é tão interessante e gloriosa, que a principal mensagem do novo convertido é que Jesus salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. A mensagem do novo convertido é sempre essa: Jesus está voltando e você precisa, meu irmão, se arrepender dos seus pecados. Foi isso que Davi disse: restitui a alegria da salvação. Eu já perdi a alegria do céu, eu não tenho mais prazer na tua palavra, eu não tenho mais prazer no Senhor, eu não tenho mais prazer na tua salvação, prazer nenhum mais. Minha vida morreu, minha vida quanto a ser um salvo em Cristo Jesus. A obra salvífica que o Senhor operou em mim morreu, eu estou morto, Senhor, por isso restitui, me dá de volta, porque eu perdi. O céu não é mais interessante para mim, a eternidade já não mais é interessante para mim, por isso me dá de volta, restitui-me a alegria da tua salvação. Queridos irmãos, nessa noite Deus, Ele está conclamando a nós renovarmos a nossa aliança com Ele. Precisamos voltar os nossos olhares para a nossa vida, para dentro de nós, para dentro dos nossos corações. Eu sei, o sangue de Jesus já pagou, já perdoou todos os nossos pecados, mas se porventura você na sua trajetória, na sua jornada, cometeu algum pecado, jogou debaixo do tapete, essa é a noite de nós confessarmos os nossos pecados. Recentemente, e aí eu fico pensando assim, irmãos, meu Deus do céu, a gente canta essa música de um modo tão romantizado que a gente não presta atenção. É interessante, Davi agora, o rei, estava nu diante do Senhor. E aí, alguns dias atrás aqui, já por 2 vezes, uma no domingo e a outra na quarta-feira, e quando o pastor Marcos canta essa canção, irmãos, aquilo me dói, eu reflito sobre aquela canção, e é aquela canção do Vale dos Ossos Secos, e ela começa dizendo: o que posso dizer, senão o Vale de Ossos Secos, e ela diz assim: nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, irmãos, quando o pastor canta isso, eu fico refletindo aqui dentro de mim. Às vezes a gente canta, irmãos, de maneira tão displicente, irmãos, e tão romântica: nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Não é isso que nós cantamos. E de fato, queridos irmãos, Deus não quer que a nossa vergonha seja exposta debaixo do sol. É claro, o Senhor não quer que aconteça conosco o que aconteceu com Davi. Por isso, nossos pecados, eles precisam ser confessados, porque a porta da graça, ela está aberta, a porta da redenção, ela está aberta. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, e Davi entendeu isso, ainda que Davi não tivesse vivido nos dias de Paulo. Paulo veio viver muitos anos depois de Davi, mas justificação não é uma doutrina que nasce no Novo Testamento. Toda a Escritura é justificação, e Davi sabia que a fonte de justificação e graça estava também no Senhor. Da mesma forma que o Senhor pune, que o Senhor tinha poder de expulsá-lo da sua presença, o Senhor também tinha poder de justificar. E Paulo disse, capítulo 5, versos 1 e 2 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O versículo de número 9 até o versículo de número 11, diz Paulo, também de Romanos:
logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Note, Davi cai, peca, comete uma transgressão terrível, não apenas adultério, mas o assassinato direto do seu soldado de Urias, esposo de Betseba. Mas ao ser confrontado, ao ser exposto, como eu disse, agora Deus resolve despir o rei. O rei agora estava nu diante do Senhor, e quando o rei fica nu, o rei entra no seu palácio, na sua câmara real, no seu quarto, e confessa seus pecados ao Senhor, e ele alcança misericórdia, irmãos. Não tenho dúvida que Davi alcançou a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Esta é a palavra para nós nessa noite. Jamais devemos caminhar sem compreender a seriedade e a natureza do pecado. Precisamos caminhar entendendo que pecado é coisa séria, irmãos, e que Deus jamais leva como brincadeira. Deus jamais levou o pecado na esportiva. Tanto é, nós lemos aqui nessa noite, foram os pecados de Jesus, os nossos pecados, que fez com que Jesus, ele fosse morto na cruz do Calvário. Se não fosse o pecado, se a humanidade não tivesse caído, Deus não precisaria enviar o seu Filho para morrer. Mas o pecado, ele agora separou-nos de Deus, e Deus agora, para nos reconciliar, assim como conferiu a nós, como disse Paulo, o ministério da reconciliação, deu-nos o seu Filho para morrer na cruz. Jamais, irmãos, devemos caminhar e nos esquecer de onde nós fomos tirados. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz que Deus, ele nos alcançou, nos resgatou, nos deu vida, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. Por que esta mensagem, meus irmãos? Porque talvez muitos de nós estamos com a nossa vida amarrada, travada, a vida não flui, porque o pecado, ele não apenas altera a nossa relação com Deus, ele altera todas as áreas da nossa vida. Muitas das vezes não está fluindo na vida espiritual, muitas das vezes a vida financeira não flui, o casamento não consegue ter harmonia, a harmonia não nasce, não brota dentro do lar, os filhos, as coisas começam a desandar na vida profissional, emocional. Claro, irmão, não estou dizendo que necessariamente seja seus erros que tenham trazido problemas para a sua vida emocional. Muitas das vezes sim, o pecado é a causa primeira, irmãos, de tudo quanto acontece, da maioria dos males que ocorrem na nossa vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a fonte de graça, a fonte de bondade nessa noite jorra, essa fonte de bondade jorra do trono de Deus, essa fonte de amor jorra do trono de Deus. Claro, como eu disse, pecado, ele gera consequências, mas eu preciso dizer para você que Deus, ele, Jesus, ele não apenas perdoa os nossos pecados, ele trata também das nossas consequências. Ele consegue restaurar todo o estrago causado. As consequências da colheita, sim, elas são inevitáveis, mas isso não significa que o Senhor nos abandonou. Ele está conosco também nas consequências. Ele atenuará as consequências dos nossos erros e dos nossos pecados, e nos dará graça para que nós tenhamos uma vida frutífera em todas as áreas da nossa vida. Não se engane, irmão, o pecado afeta tudo, o pecado altera tudo, mas Deus, que é rico em misericórdia, é poderoso para transformar todas as coisas, porque para o nosso Deus não há causa difícil ou situação irreversível. Não há nenhuma causa que Deus não pode reverter, não há nenhum problema que Deus não possa transformar, não há nenhuma porta que Deus não possa abrir, não há nenhum ferrolho que Deus não possa quebrar, não há nenhuma corrente que Ele não possa despedaçar.
despedaçar. Ele é Deus poderoso, Ele pode todas as coisas, aleluia. Por isso, irmão, porque o que seria de nós se não fosse a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor com que o seu grande amor, com quem Ele nos amou? O que seria de nós, irmãos? Não seríamos capazes de suportar as consequências dos nossos pecados se não fosse a boa e poderosa mão do Senhor segurando-nos, segurando as nossas mãos e dizendo: não temas, eu sou contigo. Foi isso que Deus estava dizendo para aquela nação, para o seu povo. Depois de tantos pecados, depois de tantos erros, Deus sempre preparando o escape. E Deus disse para aquele povo: não temas, não temas. Para aquela nação tão pecadora, mas o olhar de amor do Senhor estava voltado para o seu povo, porque nós somos a coroa da sua criação. Eu penso que mesmo como pecadores, a igreja, nós, irmãos, você que me ouve, você é o melhor que Deus criou. De tudo que Deus criou, não há nada mais precioso para Ele do que nós, porque foi por nós que Ele deu o seu Filho. Ele não deu o seu Filho para morrer por nós pela natureza, Ele não deu o seu Filho para morrer pelos animais do campo. Ele deu o seu Filho, enviou o seu Filho a morrer por nós, por nossa causa, pelo seu povo, por aquele que Ele amou. E como eu disse, Israel sempre a pecar e errar, sempre a pecar e a voltar, caindo e se levantando, caindo e levantando, e o Senhor sempre olhando com graça e dizendo: não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha fidelidade. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, os rios não te submergirão. Queridos, esse olhar de amor para com o Senhor, e nessa noite essa fonte de graça, de bondade, de amor e de misericórdia estende sobre você. Por isso quero concluir nessa noite esse sermão dizendo: não sei como está a sua jornada, a sua vida, não sei se algum pecado escondido debaixo do tapete nessa noite está. Se tiver, é noite de nós retirarmos. Por isso eu amo, irmãos, o Formando Pérolas e o nosso Val de Jaboque, porque nós tratamos de situações e essas situações nos levam lá ao passado. Eu estou falando isso porque eu não apenas sou como líder da igreja, não sou apenas daquele que está ali, irmãos, a interceder e a contribuir com esse trabalho, mas eu também participei, eu também estive do outro lado na cadeira, eu também fui ministrado, eu também fui ouvido. E o Val de Jaboque é aquele lugar que nos leva lá para o nosso passado, para onde nós erramos, e muitos daqueles erros nós não reparamos lá atrás. E qual é a ideia de tudo isso? É fazer com que a gente se reconcilie, com que a gente confesse, com que a gente entregue tudo ali e abandone tudo aqui ali e sejamos alcançados por aquele amor e pela graça de Deus. É inevitável, irmãos, não sermos tocados pelo amor, pela presença de Deus. A maioria de nós, a maioria daqueles que estão aqui, que participaram, irmãos, as lágrimas, elas são impossíveis. O impacto, o poder, a glória do Senhor naquele ambiente é notório, irmãos, é visível. E quem de nós não chorou? Quem de nós, irmãos, não desabou em choro, não desabou em lágrimas, depois de ter sido abraçado pelaquela graça, pelo amor e pelo poder de Deus? O Evangelho é isso, o Evangelho é isso. Por isso, eu não sei onde você errou, mas assim diz o Senhor, assim como Jesus disse para o seu povo, para a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo de número 2, eu tenho contra você, porém, que você abandonou o seu primeiro amor, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde você caiu, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Amém? Eu gostaria de pedir a você que se colocasse de pé. Eu gostaria de orar. Eu encerro aqui e aqui eu já passo para o pastor. Amém, queridos? Glória a Deus. Se o ministério de louvor for louvar o Senhor, já pode vir aqui. Minha oração vai ser breve. Aleluia. Não sei o que vai ser cantado depois de uma mensagem, um sermão como este. Espero que ouvimos sobre graça e misericórdia, né, pastora? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você agora fizesse a sua oração pessoal. Talvez algumas coisas estão travadas na sua vida, estão emperradas. Talvez caiu areia no rolamento da sua vida, no rolamento que move a sua vida. Talvez seja algum pecado que está ali travando a sua vida.
impedindo a sua vida de fluir. Essa é a noite de você, de nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor. A você que está aqui nessa noite, que ainda não teve uma aliança com o Senhor Jesus, você pode entregar sua vida para Jesus também nessa noite. Talvez você que está na live e ainda não teve um encontro com o Senhor, eu preciso dizer para você nessa noite, você precisa confessar os seus pecados a Jesus e voltar-se para Ele, porque Ele é fonte de graça, e esta fonte de graça está disponível nessa noite para perdoar os seus pecados, e o Senhor te receber de braços abertos, transformar o seu coração. Se alguém aqui nessa noite que, tocado por essa mensagem, esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não teve uma aliança com o Senhor, e você entende que, assim como Davi, os seus pecados precisam ser colocados aos pés da cruz, aos pés do Senhor, você pode vir aqui na frente, ou levantar a sua mão, dar um sinal, que nós iremos orar por você nessa noite. Pai querido, nós somos gratos, Senhor, a Ti, por Sua bondade, por Sua graça, e por Sua misericórdia. Obrigado, Senhor. Se eu estou de pé aqui nessa noite, Senhor, se estamos aqui, se eu cheguei até aqui, foi porque o Senhor estendeu a Sua mão para mim, teve misericórdia de mim, e deu Seu Filho, Senhor, para derramar o Seu sangue, Senhor, por mim, para que os meus pecados pudessem ser perdoados. Senhor Deus, essa noite dá a volta por cima, Senhor, porque eu sei que não temos, meu Pai, controle sobre as consequências, meu Pai, os frutos das consequências dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados. Mas nós cremos, ó Pai, que até mesmo nesta fase da vida, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Então nessa noite, Senhor, eu quero colocar esse Teu filho, Senhor, essa Tua filha que talvez tem sentido, Senhor, o impacto, tem vivido há anos, há tempos, quem sabe, Senhor, os impactos, meu Pai querido, da colheita dos seus pecados. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, sustenta, Pai querido, e não deixa, meu Pai querido, que esse filho Teu, que essa Tua filha retroceda, meu Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqueles que porventura estão aqui nessa noite, nesse lugar, Senhor, que perderam a alegria, o prazer da eternidade, Senhor, o prazer de ser salvo, o prazer, Senhor, de uma relação, meu Pai querido, contigo, de uma relação de presença, de uma relação de amor, de graça. Meu Pai querido, em nome de Jesus, restitui nessa hora, meu Pai. Senhor, toda alegria de salvação que foi perdida, que seja restituído nessa noite. Todo prazer pela igreja, pela sua casa que foi perdido, restitui nessa noite, Senhor. Todo coração, meu Pai querido, amargurado, triste, abatido, Senhor, todo sentido pelo evangelho que foi perdido nessa noite, Espírito Santo, eu te peço, restitui, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, essa noite, meu Pai querido, cura todos os corações feridos, machucados, meu Senhor. Senhor, que toda a culpa do pecado, que nessa noite seja tirada, porque o pecado ele traz culpa, Senhor. Mas o pecado perdoado, Senhor, não há mais razão, Senhor, de que a culpa os aflija. Se porventura, meu Senhor, existe alguém nessa noite que está sendo afligido pela culpa, se porventura, Senhor, alguém que esteja aqui, já confessou os seus pecados, entende que foi perdoado, mas ainda, Senhor, tem sido massacrada pela culpa, Senhor, Pai, eu profetizo, meu Pai querido, que essa vida, que esse coração seja liberto agora, e eu te peço, Espírito Santo, que a Tua graça, que o Teu amor venha sobre essa vida, sobre esse coração, Senhor, e que esse homem, que essa mulher seja livre, agora, em nome de Jesus, dessa culpa que os aflige. A culpa aflige, Senhor, a culpa machuca, a culpa entristece, Senhor, mas nessa noite, meu Pai querido, eu te peço, Espírito Santo, Senhor, que esse homem, que essa mulher entenda que ele é perdoado, que ela é perdoada, Senhor, e que todos os seus pecados já foram apagados e já foram lançados no mar do esquecimento. Oh Espírito Santo de Deus,
Nessa noite, meu Pai querido, restitui a alegria da tua salvação. Nessa noite, renova, meu Senhor, as alianças feitas contigo nessa noite. Renova nessa noite as alianças feitas contigo. Traz de volta, Senhor, a chama do primeiro amor. Acende em nós a chama do primeiro amor, Senhor. Aquilo que o pecado matou na nossa vida, Senhor, agora ressuscita, Pai, em nome de Jesus. Ressuscita a paixão pela pureza. Ressuscita em nós a paixão pela santidade. Ressuscita agora, Senhor, a paixão, a chama de amor que um dia nós tivemos pelo Senhor. Restitui-nos agora, Senhor, nessa noite, o amor pela palavra, o amor pela igreja. Restitui o desejo, Senhor, missionário dentro de nós. Restitui, Senhor, o desejo ardente da paixão pelas almas, meu Senhor. Oh, Senhor, que voltemos, ó Pai, agora, Senhor, nessa noite, que o nosso coração volte a arder e que voltemos a anunciar o teu amor, a tua bondade, Senhor. Como Davi, Senhor, que voltemos a anunciar os transgressores o teu amor e a tua bondade, porque eles se converterão a ti, Senhor. Foi isso que disse Davi. Restitui, Senhor, restitui tudo que foi perdido, a alegria, Senhor, a alegria que não há mais, Senhor, porque o pecado, Senhor, matou, porque a culpa, a dor, a tristeza, o remorso, a falta de arrependimento. Nessa noite, Senhor, renova essa aliança, Senhor, que um dia fizemos contigo. Andar contigo, Senhor, é um estado de graça, de amor, gozo e alegria no Espírito Santo. Isso, Senhor, é ser um cristão. Ser um cristão é ter uma vida de regozijo, Senhor. É gozo, é graça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Foi isso que o Senhor disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Ser cristão, Senhor, é um estado de paz constante. Não é uma vida ausente de problemas, Senhor. Não é uma vida ausente, Senhor, de quedas e de erros e de falhas, mas é sim, Senhor, um caminhar, uma jornada, Senhor, ó Deus, de perdão, de amor. Sim, Senhor, ser cristão, Senhor, é um estado de graça. Sim, Senhor, nós fomos comprados, nós somos amados pelo Senhor. Foi o Senhor que disse: nós somos filhos. Foi o Senhor que disse, foi o Senhor que declarou a nosso respeito. Mas todos quantos me receberem, eu lhes darei o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos os teus filhos, Senhor. Nós somos a coroa da tua criação. Nós não somos do maligno, não, Senhor. Nós não somos, meu Senhor, morada, Senhor. Nós não somos embriões do pecado. Nós somos embriões de santidade, de amor. Tua palavra diz, meu Senhor, que nós somos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, Espírito Santo, que a tua presença nessa noite, a tua amorosa presença, a tua doce presença, Senhor, inunde o coração de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, e que possamos sair daqui, meu Senhor, livres, leves, Senhor, com a nossa consciência, Senhor, sabendo, côncia de que fomos libertos e de que fomos amados, de que somos amados. Tua palavra diz, meu Senhor, que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados que atuam nas regiões celestiais. Nessa noite, Senhor, nós triunfamos sobre principados e potestades. E nós declaramos nessa noite que nós somos teus filhos. Meu querido irmão, minha querida irmã, declare nessa noite que você é filho, que você é filha. Oh, Espírito Santo,
te amamos.